O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus caros irmãos e irmãs, nós aqui nos encontramos nesta Santa Missa, no dia do Senhor, celebrando o 5º domingo da Páscoa. Na primeira leitura, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos ali que é o relato, né, das primeiras comunidades, os primeiros cristãos, ainda com a presença dos apóstolos. As primeiras comunidades estavam ali sendo formadas. E o que a gente percebe é que, não diferente de hoje, naquela época também haviam conflitos. Tinha, infelizmente, ambiente de ciúmes, invejas, desentendimentos, incompreensões. E é isso que a gente vê isso na primeira leitura, né? Há um conflito ali, é nítido, é notório que há um conflito entre aqueles que vinham
que tinham aderido à fé cristã, do judaísmo, aqueles que tinham vindo do lado grego. Então havia ali um conflito. E mostra para nós aí, gente, que nós que somos membros da igreja, os cristãos, nós não somos anjos, né? Esses conflitos, eles estão passivos de acontecer. Eu penso que nessa primeira leitura a gente tem que aprender que quando a gente vai na comunidade cristã, quando a gente pertence à comunidade cristã e tiver essas fraquezas, essas lacunas, como desentendimentos que acontecem na comunidade cristã, ciúmes, invejas, que a gente lembre, por que essas coisas estão passivas de acontecer? Não é legal que elas aconteçam, é verdade. Não eram para acontecer, isso é o ideal, mas elas acontecem. Primeiro que a gente tem que lembrar que não é uma comunidade de anjos. E também, para quando essas coisas acontecerem, a gente não ficar impressionado, né? Porque às vezes acontecem essas coisas, como é que, eu não admito que haja determinadas coisas na comunidade cristã. Não, que a gente não se impressione e que a gente também não desanime. Não desanime, não fique impressionado. Saber que todos nós estamos neste caminho de conversão, neste caminho de mudança de vida, de mudança de comportamento. Se aquilo ainda não é o ideal da comunidade cristã, mas que a gente não desanime, que a gente persevere e que acreditemos que essas pessoas, né, e até mesmo nós, iremos nos converter. A conversão é um processo contínuo de cada dia. Aquilo que a gente ainda não é hoje, não quer dizer que a gente não possa mudar amanhã, né? Então, essa primeira leitura nos faz pensar nessa perspectiva. Às vezes a gente vê algumas coisas que desagradam a gente na igreja, na comunidade cristã, mas não desanime, não fique impressionado, né? Que você persevere, que você lembre. Por que essas coisas acontecem? Porque eles são seres humanos, não são anjos. Eles estão ainda no processo de conversão que a gente vê na primeira leitura. Também a partir desse conflito, né, as viúvas do lado grego estavam sendo abandonadas e os apóstolos delegaram, né, diáconos para cuidar desta função, deste ofício, para que os apóstolos, vai dizer a primeira leitura, ficassem apenas responsáveis pela pregação da palavra. Eles não podiam ficar responsáveis pela pregação da palavra, os apóstolos, e ainda ter que cuidar de tantas outras funções, de tantos outros ofícios. Então, mostra aí muito aquilo que a gente fala, né, do Concílio Vaticano II, que a gente vê que a autoridade não é somente dos pastores da igreja, não é só a autoridade da hierarquia da igreja, mas a gente vê que lá atrás, lá nos primórdios, nos Atos dos Apóstolos, a gente vê já os apóstolos delegando trabalhos, ofícios, né, para que várias outras pessoas pudessem se engajar, pudessem servir a palavra de Deus. Então a gente vê que é isso que a primeira leitura fala, né? Ou seja, os apóstolos, a hierarquia da igreja, nós não somos uma igreja que centraliza tudo, né? Centralizadora. Não, ela distribui as tarefas, os trabalhos, né?
os ofícios, os trabalhos, não só está numa pessoa ou na autoridade da hierarquia da igreja, nos padres, nos religiosos, nas religiosas, não, mas a gente percebe a beleza da igreja, que já começa aqui, já desde os apóstolos, distribuir as tarefas. Os apóstolos ficaram com a pregação da palavra e as outras coisas eles foram delegando a outras pessoas. E é isso que a gente vê, a importância da gente poder distribuir e de fazer com que outras pessoas na comunidade cristã possam se engajar, tenham esse senso de responsabilidade, como a gente vê hoje na igreja, né? Um canta, o outro toca, né? O outro dá a catequese, né? O outro é ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Então não é só o padre na comunidade, não é só o bispo, mas são todos os irmãos, que cada um na sua tarefa, cada um na sua responsabilidade. A gente vê os membros da PASCOM, então a gente vê essa distribuição dos trabalhos e das tarefas, porque seria hoje em dia impossível, né, para tantas pastorais, tantos movimentos, tantas realidades de evangelização que existe na igreja, se fosse apenas depender do Santo Padre, dos nossos bispos, dos nossos padres, dos nossos diáconos, dos religiosos, das religiosas, consagrados e consagradas, que já fazem realmente um trabalho extraordinário, mas que esse trabalho, esses ofícios, eles são ampliados, eles são alargados também com o protagonismo cada vez mais e maior dos nossos leigos, a importância dos leigos, que também são copartícipes nesta dinâmica da evangelização e de servir ao Senhor, servir a obra de Deus. Então, a gente vê isso na primeira leitura. Na segunda leitura, tirada da carta de São Pedro, que ele fala de uma construção, fala que Jesus é a pedra angular e que todos nós somos pedras vivas, todos nós batizados, todos nós cristãos, e ele enfatiza isso, para que nós possamos ter essa perspectiva de que nós fazemos parte desta construção de Deus. A primeira pedra desta construção é o próprio Cristo. Ele foi a primeira pedra, a pedra angular, que foi rejeitada, mas que depois foi colocada como uma pedra que dá sustentação a toda a estrutura das outras pedras, digamos assim. Nós somos pedras vivas e nós oferecemos um sacrifício santo, como vai dizer a segunda leitura. Um sacrifício santo significa nós fazermos obras de amor. Este sacrifício santo que nós devemos exercer na nossa vida como cristãos e como templos de Deus, como esse templo santo de Deus, não com pedras, né, mas de material, digamos assim, de barro, mineral, mas pedras vivas, homens e mulheres. Os batizados e batizadas devem ser templo de Deus, devem ser este santuário de Deus e devem oferecer este sacrifício, como os templos do Antigo Testamento ofereciam os sacrifícios. Assim também como hoje nós oferecemos o santo sacrifício do altar, mas todos nós também oferecemos este sacrifício, e este sacrifício de sermos homens e mulheres que exercem obras de amor. Quando nós oferecemos obras de amor para com os nossos irmãos e irmãs, nós estamos realizando aí um santo sacrifício,
porque foi isso que Jesus realizou. O sacrifício dele foi um sacrifício de amor, de doar a própria vida por cada um de nós, pelos outros, pelos irmãos. Assim nós também devemos fazer a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. O título, eu penso, um título que a gente pode se orgulhar de ter, um título de honra, que eu penso que a liturgia de hoje nos faz lembrar, é que nós devemos ser servos dos mais pobres, dos mais necessitados. Eis aí o nosso título de honra. Se a gente pode, reivindicar ou se envaidecer de um título de honra, deve ser esse: o título de honra de sermos servos dos mais pobres. Esse é o nosso maior título de honra que nós como cristãos devemos ter. E no Santo Evangelho de hoje, Jesus diz que na casa do Pai há muitos lugares. A igreja, vamos pensar numa perspectiva ainda terrena, não somente numa perspectiva futura, porque sim, numa perspectiva futura, nós temos um lugar em Deus. Mas quando a gente vê que Jesus está dizendo, na casa de meu Pai há muitos lugares, a gente tem que pensar na igreja. A gente tem que pensar que na igreja existem muitos lugares, para mim e para você. E cada um tem que tomar o seu lugar, o seu posto. A gente pode pensar aqui em tantos ministérios, tantos movimentos, tantas pastorais, que precisam da nossa colaboração, do nosso empenho, da nossa ajuda. E Jesus diz, na casa do meu Pai há muitos lugares. A casa do Pai é a igreja. A casa de Deus é a igreja. Então, que cada um de nós possa também no dia de hoje pensar, sobretudo quando nós voltarmos depois deste isolamento social, deste lockdown, que a gente possa, quando a gente voltar para a vida mesmo da igreja, que a gente lembre, eu preciso procurar o meu lugar, na casa de Deus, na igreja, eu tenho o meu lugar, e de você não se esquivar, você não achar que você não deve atuar e servir na igreja, que você deseje isso no seu coração. Daqui a pouco nós estaremos juntos novamente, mas quando nós voltarmos, que a gente lembre isso, aquilo que Jesus está dizendo, na casa de meu Pai há muitos lugares, e um desses lugares é o seu lugar. Muitos já têm o seu lugar, está na sua pastoral, está no seu ministério, tem o seu posto, tem a sua... Mas muito bem, que voltem estes animados para retomar o seu lugar. Mas aqueles que ainda não têm o seu lugar, não somente o seu lugar no banco da missa, no banco da igreja, na Santa Missa, mas de procurar o seu lugar realmente para servir, para doar a sua vida, seja, sobretudo, também colocando, não só dentro da igreja, mas no mundo, na sociedade, colocando os seus dons, colocando as suas capacidades a serviço dos outros, a serviço dos irmãos. É isso, todos nós temos capacidades. Você tem alguma capacidade, seja ela qual for, que ninguém se sinta incapacitado. Todos nós temos podemos fazer alguma coisa, e que Jesus está dizendo, na casa de Deus, na igreja, existe um lugar para todos nós, e nós devemos nos posicionar nestes lugares. Então que a gente, nesta Santa Missa, desejemos logo voltarmos e servirmos ao Senhor, servirmos a Deus na sua obra, na sua casa, tomando
o nosso lugar. Um lugar que não é simplesmente um lugar passivo, um lugar cômodo. Não, um lugar proativo, um lugar de serviço, um lugar dinâmico, um lugar que a gente possa servir a Deus e servir aos nossos irmãos e irmãs. Assim seja.